e faturar muito, porque o negócio é bom demais. Põe na tela, aliás, põe na tela aí o Milito falando do Daverson. É novo atacante contratado pelo Atlético, veja aí. É um jogador de muita experiência, um jogador que conhece muito bem o futebol brasileiro, a liga brasileira. É um jogador ganador, porque ha ganado Libertadores, ha ganado títulos. E é um jogador de uma característica que a nós nos interessa muito. Um finalizador de área. Nós chegamos muito y de la misma manera que hoy Cadu hizo un gol de esa característica, eu creo que Daverson é um jogador que pode aportar muitos goles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, parabenizar o Thiago Fernandes aqui, o pai da informação. O Thiago Fernandes deu a informação ainda no sábado do interesse, né? E depois o Vitor Martins aprofundou um pouco mais e disse que a negociação havia acontecido no sábado à noite, não foi isso? No sábado à noite, e aí a informação então da contratação do Daverson, esperado inclusive hoje aqui para assinatura de contrato e o anúncio. Eu gosto muito do Daverson, não só pela figura engraçada que ele é, divertida, não, é porque um cara com histórico do Daverson, um cara cascudo, um cara decisivo, um cara que entra na mente do marcador, sabe? Um cara que a torcida vai junto com ele e tal, isso é a cara, desculpa, isso é a cara do Galo, sabe? É um cracaço de bola? Não, mas é um cara decisivo, um cara que tem estrela, e eu gostei, não foi pouco, tá? Tá com 33 anos, histórico de poucas contusões, então gostei muito desse movimento do Atlético, dentro do que... É claro que se você for analisar, mas é a criatividade, cara, negócio de ocasião, o cara tá lá, não fez os 7 jogos, tá dentro do que o Atlético imaginou, vai ter uma queda... no orçamento, vai ter uma queda, inclusive no custo da operação, porque o Atlético deve negociar pelo menos 2 jogadores ainda na janela. Então é isso aí. Parabéns, viu, Thiago, pela informação e traz mais detalhes aí de como é que foi esse negócio. 4,5 milhões de reais o valor que o Atlético vai pagar ao Cuiabá pela contratação do Daverson. Ele tinha contrato com o Cuiabá até dezembro de 2024, então por isso saiu nesse valor um pouco mais baixo do que queriam lá no início da temporada. E o jogador assina até dezembro de 2025 e vai custar mensalmente cerca de 700 mil reais. Esse valor que envolve salário, direito de imagem e luvas. Então, eu sinceramente, HG, partindo com a opinião, acho que o Atlético fez um bom negócio, porque eu gosto do Daverson. Eu vi alguns torcedores, aliás, criticando a chegada do Daverson, mas eu gosto bastante. E lembrando, né? Os caras queriam o Haaland, né? Mas o Atlético não é o Real Madrid para ter Endrick e Kylian Mbappé no elenco. Tem que ser Hulk, Paulinho e Daverson mesmo. Então eu gosto bastante, especialmente pelo que o Milito disse, concordo com ele. É um vencedor. Ele fez parte do elenco que mais venceu nos últimos 10 anos no futebol brasileiro, que é o time do Palmeiras. Então eu gosto dessa contratação, acho que o Atlético foi muito bem e muito assertivo nessa busca do Daverson. Eu entendo essa contratação, eu olhando pelo lado folclórico, né? O Atlético já teve outros personagens assim, vou lembrar de um só aqui para não ficar lembrando de vários, mas o Obina era um personagem folclórico que também passa um pouco por essa linha do Daverson, e o Obina foi muito importante para o Atlético. Não vou comentar a respeito de salário, que eu acho que é uma coisa empresarial, então eu não trabalho com o dinheiro dos outros. Se a empresa acha que o Daverson vale os 700 mil, que ela pague os 700 mil e que não deixe atrasar, enfim, isso aí para mim, desde o momento que todos os clubes de futebol alguns clubes viraram empresas, então é questão da empresa se vai ser importante para ele esse valor ou não, enfim. Eu só uma coisa que me questiona. O Atlético já tem alguns meses que o Atlético corre atrás de um camisa 9, de um jogador para ser seu centroavante ali, já que o Atlético já tinha entendido que o Allan Kardec não funcionaria da forma que o Milito queria, nem da forma que o Atlético enxerga. Isso já é claro, a gente vê que ele não tem nem minutagem e é um atacante que está ali. Por sinal, é até o grande ídolo da vida do Daverson, né? O Daverson tem o Allan Kardec como sua referência, já contou essa história. Os dois têm a mesma idade, para ninguém ficar assustado. Os dois têm a mesma idade, mas já relatou que ficou encantado pelo Allan Kardec, que fez gol na equipe do Flamengo quando ele jogava para o Vasco. E o Daverson é declaradamente um torcedor do Vasco. Enfim, não era aí que eu queria chegar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
o Atlético trabalha muito com o SIGA, que é um sistema que vai pegar e buscar as melhores oportunidades no seu banco de dados. Era o Daverson? Ou o Daverson é uma medida de emergência? Emergência. E tem muita gente que está se perguntando assim, o Daverson vem para substituir o Hulk ou o Daverson vem para substituir aquela vaga que o Atlético já tinha pensado lá atrás em cima de um atacante? É aí que está a minha dúvida. O que o Daverson vem implicar agora nesse momento para ser o nome do Atlético? Eu acho que vai ser reserva do Hulk. Então, qual a convicção que o Atlético teve para pegar e chegar a esse nome? Por que esse nome não tinha batido lá atrás? Lembrando que o Daverson já foi nome na listinha do Atlético em 2 oportunidades. 2019 e 2022, Thiagão. 22 não, com o Cudê. Passado falou dele 23 também. com o Cudê. 23 com o Cudê. Então, assim, ele já esteve na mira do Atlético, mas eu só não estou entendendo esse momento ele ser a solução. Gente, eu estou fazendo aqui o advogado do diabo. Eu estou relatando o que eu penso do Daverson, que ele pode entregar algo ao Atlético, ele tem essa linha de folclore que já deu certo no Atlético, mas o meu questionamento é... Você acha ele bom atacante? Eu acho ele bom atacante, eu acho que ele pode... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei hoje, participei do Deus Me Livre lá no canal do Bora Pra Resenha, eu peguei e fui perguntado a respeito disso, eu falei... Eu fui a favor do Daverson no Cruzeiro quando surgiu a possibilidade do Cruzeiro contratá-lo no início de 2024. Eu vou manter minha coerência. Se ele servia para o Cruzeiro, ele serve para mim, para o Atlético. Então, eu vou manter essa coerência. Eu só estou questionando como, e isso a gente só vai saber na apresentação, quando o Vitor falar e se ele vier a ser questionado, o porquê do nome Daverson na rota do Atlético neste momento. Sendo que o Atlético tentou buscar 2 argentinos, um deles até titular da equipe do São Lourenço, que o Atlético vai enfrentar agora. Se eu não me engano, ele saiu, foi pro River Plate. Então, enfim, é somente isso. Só para colocar uma pulguinha mais barato, não, Elton. O Atlético será que é o mais barato? Ah, ele é o mais barato. 700 mil, ele é o mais barato? Mas é que se você pegar e fizer... 700 mil dá quantos mil dólares? Não, 700 mil reais. 700 mil reais dá quantos mil dólares? Ah, é pouco. 250? Bota aí 700 dividido por... Não, menos. 5,5. 127. 127. Por 127 ele não contrataria o argentino. Não, mas o meu ponto e além disso o Atlético paga só 4 milhões e meio de reais. Aqui, o Palácio custou mais caro que ele. Custou 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Quer dizer, aliás, faz todo sentido. O Lianco foi mais caro que ele. Não, o Daverson não custou 1 milhão de dólares. É isso. Ele faz todo sentido. Era o mais barato. O que o Elton está falando, Valu, faz todo sentido, porque é o seguinte, dá a impressão que o Atlético tem um SIGA e que o SIGA é infalível. Né? Mas o SIGA, por exemplo... Segundo o que me consta, e eu acho que a vocês também, foi o responsável pela contratação do Palácio. Cara, foi muito dinheiro para um atacante que não joga. Não joga. Isso foi, segundo o que me falaram, a pessoa do clube me falou, foi o SIGA que indicou. Mas o atacante que não joga. Agora, essa questão do Daverson tem relação direta com o negócio de ocasião. Agora, o Atlético foi, para mim, no caminho mais... Eu sempre repito isso, tem gente que se incomoda, mas no caminho mais fácil e não no caminho correto. Porque um time que tem a carência de gols que o Atlético tem, e tem, ele pode ser a 4ª defesa, a pior defesa da competição, se tivesse um ataque extremamente letal, e não tem. Então a gente critica um time que erra muitos gols, buscou o Daverson. O Daverson é um cara que ninguém no elenco hoje tem as características dele. E isso, para mim, é uma vantagem, mas foi no caminho mais fácil. Bom, tá ali, vai lá, busca, enquadra aqui no nosso orçamento e tal, um cara que a torcida vai gostar, vai conquistar a torcida com toda certeza. Eu gosto, tô com o Elton, falei sobre o Cruzeiro também, quando o Cruzeiro precisava, eu falei, o Cruzeiro poderia buscar, um bom atacante. E agora com o Atlético eu continuo achando um bom atacante. Só que eu acho que essa toma do SIGA aí tem que se explicar assim. E outra coisa, a questão da direção de futebol. Hoje o Atlético tem plena convicção de que o Vitor é o diretor mesmo. Eles estão satisfeitos com o desempenho? Não sei, porque o Atlético precisa parar com uma coisa que acontece corriqueiramente ali dentro. Sai o Leandro Figueiredo, coloca alguém que está aí dentro que nem é do cargo.
sai o Rodrigo Caetano, nós estamos falando de diretores gigantescos, dos melhores do Brasil. Sai o Rodrigo Caetano, põe o Vitor. Então tem que analisar bem, porque depois que a coisa começa a acontecer, começar a pensar defeitos no trabalho, não me parece ser a melhor maneira. Eu achei que o Atlético foi bem no mercado, com o Lianco, já tinha contratado o Bernardo, Fausto Vera foi um negócio de ocasião, pedido do treinador, gostei da vinda do Daverson, mas o Daverson, a pergunta do Elton faz total sentido, foi do Siga ou foi um negócio de ocasião? Alguém teve esse insight ali na hora da reunião, falou, ó, esquece o Siga, vamos nesse caminho aqui, que tá aqui do lado, vem, tá, não tem 7 jogos, enfim, valor. Cara, eu vou falar em 3 partes, tá? Primeiro, o torcedor tem todo o direito de se apegar a essa coisa da mística do Atlético, de trazer jogadores atacantes que são grandes personagens do futebol, digamos dessa maneira, e que acabam entregando no clube. Isso historicamente já aconteceu muito no Atlético ao longo dos seus anos. Vou falar do Daverson, um jogador que entregou 12 gols o ano passado no Campeonato Brasileiro, em um Cuiabá muito mais, mas assim, muito mais limitado tecnicamente do que o Atlético. É um jogador com histórico de fazer gols decisivos, ele não tem problema com grandes jogos, ele decidiu o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, ele decidiu Libertadores pro Palmeiras. É um jogador que me agrada, aí é uma outra coisa? Não, é um jogador que realmente, mas ele vai ganhar ali a famosa casquinha, né? Hoje o Atlético vai ganhar um jogador de característica de poder estourar essa bola pra frente e que vai ter capacidade de ganhar essa bola para que alguém possa chegar num segundo momento, para fazer um pivô, enfim. Esse é o Daverson. Agora eu vou falar uma coisa. Para mim, a contratação do Daverson nesses moldes de hoje escancaram uma incompetência do departamento de futebol do Atlético. Eu não acho um bom negócio, a essa altura do campeonato, você investir 4,5 milhões de reais em um jogador de 33 anos que, por acaso, não é um caminho mais fácil para o Atlético, não. É um caminho que se apresentou, porque o Daverson só está com capacidade de ser jogador ainda no Campeonato Brasileiro, porque teve um hiato de 3 meses sem atuar no Cuiabá. Ele ficou de abril até julho sem atuar. Então, esperando um negócio. Cara, falava-se que ele teve um litígio com o Cuiabá. O presidente do Cuiabá em algum momento falou que tinha um pré-contrato, que o Daverson tinha, o Daverson desmentia, e por outra ponta. Vejam bem, pessoal, eu comecei em uma ponta falando da expectativa do torcedor, passando pelo jogador para chegar em quem está trazendo o jogador. Lembrando, o Atlético está falando de orçamento e tem hoje um jogador de 3,5 milhões que não é banco, porque sequer ele é utilizado pelo Milito. Então, dentro dessas possibilidades, eu acho que a direção o departamento de futebol do Atlético deve muitas explicações, porque se o curso tivesse seguido normalmente para o Daverson, ele não seria opção, entre aspas, no mercado, como foi, e para mim representa muito um ponto de, assim, quase que desespero para dar uma resposta pro torcedor essa contratação do Daverson. O Valor, eu vou discordar de você, cara, porque no ano passado... E aí eu só trouxe os dados, pode discordar com eles. Não tem problema. É que você diz que o Atlético não... Assim, você explica por que você entende... Como é que você entende essa contratação do Daverson? O ponto é, eu acho que essa contratação é muito parecida com o que foi a contratação do Gilberto no Cruzeiro no ano passado e que eu elogiei. Eu elogiei a contratação do Gilberto. Lá atrás eu falei, olha, eu acho essa contratação do Gilberto muito boa. É um jogador que ganhava um salário parecido. O do Daverson é salário, imagem e luvas. Eu acho bem ok o número que ele vai receber hoje no Atlético. E eu acho uma contratação semelhante do ponto de vista de, poxa, são 2 bons jogadores, jogadores que fizeram sucesso num passado recente no futebol brasileiro e jogadores mais experientes, com 30 anos ou mais. E no ano passado a gente, inclusive, elogiou o Gilberto. Eu achava que ele poderia servir tanto para o Cruzeiro do ano passado quanto para o Cruzeiro desse ano. Caso o Gilberto tivesse vindo nesse ano, eu teria elogiado. Então, assim, hoje eu entendo essa contratação do Daverson como uma contratação em que o Atlético precisava, de fato, de um jogador, precisava remediar a situação. Existiu um erro de planejamento, claro, óbvio. Isso ficou nítido. O Atlético precisava ter outro atacante à disposição, porque o Hulk poderia se lesionar, o Paulinho poderia ser vendido, e o Atlético precisava desse jogador. Mas, para mim, a solução foi a melhor possível hoje, pensando na forma como o Atlético gastou. Eu acho um jogador barato, um jogador que tem, na atual temporada, 22 partidas, 1.550 minutos mais ou menos, e 17 participações em gol.
Ele tem 10 gols A maioria marcados e delas 7 no assistências. potente campeonato cuiabano. Não, mas são os números dele. Ele tá lá fazendo os gols dele. Ele tem 4 gols na Copa Sul-Americana. Eu acho, e tem 2 no Brasileirão, salvo engano. Ele Pra mim, é um bom jogador. Eu não tô discutindo o jogador, que o jogador pode entregar. Eu vou repetir. Eu só tô colocando, explicitando aqui pra nossa audiência a maneira que o departamento de futebol do Atlético chegou. Ela não chegou a esse jogador. Não foi algo, como disse o Elton, estudado. Não foi algo estudado. Não foi. E aí, independente Isso aqui, é fato. Isso é siga. fato. A minha crítica vai pro departamento de futebol do Atlético como um todo. Agora, eu discordo totalmente do Thiago quando ele compara a contratação do Daverson do Gilberto, que o Gilberto veio para ser o cara da referência no ataque do Cruzeiro, em um ano que o Cruzeiro retornava à elite do futebol e via no Gilberto a capacidade dele ser esse principal goleador. Mas, então, Malu, as expectativas, Thiago, e os o momentos Gilberto das equipes totalmente diferentes, para mim não cabe a sua comparação. Se o Gilberto chega no Atlético na temporada passada para ser um reserva do Hulk, eu teria enaltecido. Esse é o ponto. É que, beleza, ele chega no Cruzeiro para ser o principal jogador. Mas se ele chega ao Atlético na temporada passada, na mesma temporada passada, para ser o reserva do Hulk, eu teria exaltado. É o ponto. Eu acho o Daverson até melhor que ele. Eu acho que o Daverson já conquistou mais. Já mostrou mais, já decidiu mais. Cuiabá, que não era melhor do que o Cruzeiro do ano passado. Sim. O meu ponto não é esse. O meu ponto é Mas não é uma crítica, não é uma crítica nem ao Gilberto. O jogador de 33 anos e que não estava no Mas 4 milhões planejamento. e meio é muito pouco pro futebol de hoje, eu também acho. Para um time que vive falando de problemas, para um time que vive falando de problema de Mas fechamento 4 milhões e já e tem um meio, jogador de 3 milhões Não, e meio de peraí, dólares que não é utilizado. 4 milhões e meio é um valor muito baixo. Tudo bem. Eu acho um valor muito baixo hoje pro que se pratica no futebol. Nós vamos falar mais disso. Eu também acho que não é um jogador caro, mesmo sendo de 33 anos, estiver bem fisicamente, ainda pode ser um jogador importante, mas ao mesmo tempo que eu não acho caro, que eu acho que foi uma boa contratação, eu também entendo que nós precisamos olhar com muito cuidado para a contratação do Fausto Vera, que foi de ocasião, a contratação do Daverson foi de ocasião, analisar até que ponto isso está correto ou não. Porque o Atlético também precisa de um time mais físico, precisa de um time que marca mais, precisa rejuvenescer o elenco, e não é o que tem acontecido em torno do gigante da Pampulha. Só a gente estava falando aqui sobre essa questão ainda do Atlético, do Daverson, e o que pega? O que o Elton levantou e as críticas do Balu, elas têm fundamento, cara. De ser um negócio, sempre achar um negócio de ocasião e de não ser algo estudado, de não ser algo que foi definido porque alguém apresentou números aqui que sustentam a ideia, que sustentam a contratação. Alguém está dizendo que não vai virar? Não. Alguém está dizendo que é tiro na água? Não. Ninguém está dizendo isso. Eu acho que um jogador que tem a história que o Daverson tem, e ele forçou a saída lá, ele não estava jogando lá porque era reserva. É reserva porque ele estava forçando a saída. Mas é jogador com casca, me agrada muito, mas o questionamento tem sentido. Foi estudado ou foi um negócio de ocasião, emergencial, só para resolver um problema? Porque o Hulk se machucou. Se o Hulk não tivesse se machucado, não ia trazer? Hein?